Eu escrevi e também fiz desenho lá. Boa Aí tarde, mandei. quem chegou agora. Vocês vão montar um esqueminha com as partes principais do que vocês entenderam daquele vídeo, tá bom? Então, peguem aí, antes de mais nada, peguem o esquema da origem dos festejos juninos. Na quarta, gente, tava com problema de conexão na internet. Tava oscilando a minha internet, tava caindo muito, eu não consegui concluir a aula com vocês, estava muito ruim. Aí eu avisei a Cleane e depois a gente vai marcar uma nova aula para repor, tá certo? Boa tarde, Nathalie. Peguem aí os cadernos de vocês, que eu agora quero ouvir o esquema, de quem fez o esquema. Quem está aqui na sala, quem não fez o esquema, gente? Boa tarde. Brenda, né? Não. Gente, quem não fizeram o esquema ainda não foi da origem dos festejos juninos. Foi a aula da terça. Ah, não, Aislan, não tem problema não. A gente lê aqui e a tia disse se tá certo, se não tá. Lembrando que a tia falou para vocês que o importante é retirar as dúvidas, o importante é a gente fazer as atividades, e aqui a gente diz, todos estamos no processo de aprendizagem, e aqui a gente diz se tá certo, se não tá, tá bom? Veja só, peguem aí os cadernos de vocês e abram lá no esqueminha pra gente começar. Deixa eu escolher aqui. Então, Nathalie, todo mundo vai ter que ler o esquema. Tá bom? Diego, comece a leitura do seu esquema. Pablo já leu na aula passada. Diego, por favor. Eu botei. A festa no Brasil, ela é comemorada desde 1063. Qual foi o tema do seu esquema? Oi, professora? Qual foi o tema? Porque a gente tem que colocar, quando a gente coloca no mapa mental, não coloca o nome grafado, o nome maior, né? O nome do tema maior. Traga pra mamãe botar. E aí... Eu botei a maioria das partes foi sobre também comidas típicas. Certo. Eu citei algumas. Oi, Maria, foi na terça. Peraí, viu, gente? Só um minutinho. Foi na terça, Maria Clara. Eu passei o esqueminha na terça. Pode continuar, Diego. Você botou um quê? A festa no Brasil, ela é comemorada desde 1603. Tem muitas mulheres com vestidos rodados no São João. Eles usam fogueiras, comidas típicas. Aí eu botei um exemplo. Eu botei milho, canjica, amendoim, bolo de leite, bolo de milho e mungunzá, né? No caso, o povo fala mungunzá. Eu coloquei uma coisa por eles, só que assim, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Aí eu também botei imagens. Botou imagens? Muito bem. Vitor Gabriel fez a atividade. Eu vou fechar aqui o chat e aí vocês utilizam os microfones, tá? Emanuel, você fez o esquema pessoal, as atividades que você não fiz, não. Não fez não, Vitinho? Não, desculpa aí, viu? Certo, tem que atualizarem as atividades, tá? Arthur fez. É melhor pelo chat, mas só que o que é que acontece? No chat,
Eu vou ficar lendo ao invés de conversar com vocês da nossa aula fluir. Então, terá momentos que eu pedirei para desligar os microfones e outros momentos para ligar. Nathalie, leia o seu. Por favor. Eu coloquei sobre a coloquei que... Fale um pouquinho mais alto, não tá dando para ouvir. Nathalie. Aislan, leia o seu, por favor. Gente, tá travando para alguém? A minha voz tá tendo dificuldade para alguém ou não? Maria Beatriz, faça o teste de sair da plataforma e voltar. Oi, Arthur. Eu fiz o meu, que eu fiz sobre a festa junina. Pronto. Diga aí como foi o seu esquema. Você me mandou para lá pro Instagram? Não. Depois mande, viu? Por favor. Leia aí, Arthur, o seu. Arthur saiu. Maria Nathalie. Arthur. É um tradicional festival no Brasil, que acontece todo mês de junho, e foi trazida pelos portugueses na colonização. Isso. Mas as aulas ficam gravadas. Quem foi que disse aqui? Foi Gustavo. As aulas ficam gravadas, Gustavo. Depois você pode assisti-las. Tá Professora. Bom? Oi. Eu sempre tenho que ficar assistindo as lives aqui que é ao vivo, porque teve um dia aí uma live de história que eu não assisti. Quando foi no outro dia que eu fui assistir, tava travando a live que tinha sido gravada. Eu não consegui assistir. Mas aí qualquer dúvida vocês tiram, tá? Deixa eu ver mais uma pessoa para ler o esqueminha dos festejos juninos, a origem dos festejos juninos. Jonatas Vanderlei, você fez o esquema como se fosse o mapa mental, Jonatas? Maria Eduarda fez. Pode sim, Natália, pode assistir depois. Pessoal, vocês assistiram a nossa aulinha sobre os encontros consonantais e assistiram a historinha sobre os encontros vocálicos? Não consegui. Oi? Eu não consegui entender. Não conseguiu assistir nenhuma das duas aulas? Só a aula, mas a história eu não assisti não, porque eu não achei. Mas tá lá a historinha sobre os encontros vocálicos. Vou procurar depois da live. Pronto, gente, peguem os livros de vocês e coloquem na página 39. Então, o nosso estudo linguístico dessa semana foi para retratar sobre os encontros vocálicos e encontros consonantais. Os encontros consonantais nada mais é do que o agrupamento de duas consoantes, a junção de duas consoantes, tá? E aí vem, além dos encontros vocálicos e encontros consonantais, nós retratamos sobre os dígrafos, que é a junção de duas letras que representa um único fonema. E na língua portuguesa, há o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. O dígrafo consonantal ocorre com a união de duas consoantes e o dígrafo vocálico é a união de duas letras que representa uma vogal nasal, tá bom? O encontro consonantal é o agrupamento de duas consoantes, o encontro vocálico é o agrupamento de duas vogais. E aí,
Dentro do encontro vocálico, nós temos a classificação dos 3 tipos de encontros vocálicos: tritongo, ditongo e hiato. Lembra da musiquinha? Quem assistiu a historinha vai ver que no final tem uma musiquinha. O ditongo, só para lembrar, gente, olha, lembrem, gravem isso daí. Preste atenção. O ditongo, ele é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Sempre a semivogal vai ser a vogal mais fraca, e as vogais mais fracas é o I e o U, tá bom? Desliguem aí as câmeras. O I e o U é o encontro as semivogais, aliás. E o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Só que ele tem 2 classificações. Ou ele é crescente ou ele é decrescente. Na ordem crescente, primeiro vem a semivogal, que é a vogal mais fraca. Depois vem a vogal, que é a vogal mais forte, que é a mais forte, né? Na ordem crescente. Na decrescente, primeiro vem a vogal mais forte, que é a vogal, e depois a semivogal, que é o som mais fraco. Semivogal. Gente, peraí. Não dá pra fazer a explicação do conteúdo e olhar o chat, tá bom? Então liguem os microfones quando vocês estiverem com dúvida, porque não dá pra eu ler e explicar o conteúdo para quem ainda está com alguma dúvida, tá? Então veja só, a semivogal, as vogais mais fracas, I e U. No ditongo crescente é a semivogal mais a vogal, decrescente, vogal mais semivogal, tá bom? Aí o que acontece? Tem o tritongo, isso na mesma sílaba, é o encontro das vogais na mesma sílaba. O tritongo é o encontro da semivogal, vogal e semivogal novamente. Diferente do ditongo, que tem a ordem crescente e decrescente. Crescente para representar a semivogal mais a vogal primeiro. A decrescente é ao contrário. Primeiro a vogal, depois a semivogal, tá bom? E aí o que acontece? No tritongo não é assim. O tritongo sempre será nessa mesma ordem. Semivogal, vogal e semivogal novamente. Na mesma sílaba. Traga, filha. Traga. A mamãe tá trabalhando. Traga. Na mesma sílaba. Aí, vejam só. O hiato é o encontro de 2 vogais. Mas o encontro das vogais em sílabas separadas. E aí lembram da musiquinha que eu falei? Ditongo e tritongo é juntos e hiato é separada. Lembrou? Então quando eu tenho um exemplo da palavra moeda, eu tenho o encontro do O e do A, do O e do E, moeda, do O e do E. Porém, na separação silábica, eles ficam separados, eles não ficam juntos. Entenderam? Ditongo e tritongo, as vogais ficam juntas na mesma sílaba, hiato ficam separadas. Tá bom? Alguma dúvida em relação aos encontros vocálicos? Encontros consonantais. Vejam só, vocês assistiram a realidade aumentada da página 40? Arthur assistiu, Arthur Andrade? Pessoal, tem que, olha, lembra do que eu falei pra vocês? Tem que ter disciplina. E os estudos é isso, requer disciplina, requer esforço. Toda atividade que a tia passar pra vocês em relação a qualquer algo que esteja ligado, vocês têm que prestarem atenção e responderem, tá? Veja só, vou fazer a correção, tá? Da atividade da página 41 e 42.
que eu passei para vocês, não foi isso? A 43, 44 e 45 vai para casa como atividade da nossa aula online hoje, tá certo? 43, 44 e 45 será a atividade para casa. Agora eu vou fazer a correção da 41 e 42. Então eu peço a vocês que esqueçam o chat e liguem os microfones para fazer a correção, tá? Alguém falou aí, eu não ouvi. Pode repetir? Por favor, repita a agenda de casa. Pronto. As atividades de casa. Página 43, 44 e 45. A 45 só até a 14ª questão. O para saber mais não é para fazer, tá? Vamos lá. A seguir, para quem está travando, gente, liga aí os microfones. Então eu vou chamando, tá? 33, 44, 45, né? Isso, 43, 44 e 45. Ah, tá, obrigada. Gente, não é o momento de assoviar. A seguir, há uma lista dos nomes de alunos em cada turma. Brenda ou Beatriz, desliga aí o microfone, por favor, porque aí vocês assoviam e não atrapalham a aula. Quem está online, ou Brenda ou Beatriz. Desligue a câmera, Jonathan. A seguir, há uma lista dos nomes dos alunos de uma turma. Adriana, Alexandre, André, Andressa, Brás, Brigitte, Bruno, Cristina, Evandro, Fabrício, Frederico, Gabriel, Graziela, Gregório, Ibrahim, Ingrid, Patrícia, Patrick, Priscila, Rodrigo e Sandra. Essa é a lista de nomes de alunos de uma turma, tá? Então, identifique, observando as letras e as sílabas dos nomes, os encontros. Professora, Oi? pode repetir a página de casa, por favor, que a internet caiu. 43, 44 e 45. Anotaram? Anotou, Arthur? Sim. Identifique as letras, observando as letras e as sílabas dos nomes, os encontros consonantais e os vocálicos. Registre a seguir 2 nomes com encontros consonantais para cada um dos casos. Então, vocês iam pegar 2 nomes e colocarem o encontro consonantal no início da palavra. Maria Clara, qual foi os 2 nomes que você colocou? Podem ligarem os microfones, tá? Assim, a pessoa que eu chamar para responder a questão, liga o microfone, responde e depois desliga, tá bom? Maria Clara. Que página? Que página? 41, Arthur. Acho que Maria Clara não tá. Oi? Tá na letra A? Na letra A. Você colocou o que, Arthur, na letra A? Os nomes dos alunos da lista da turma que tem início no início da palavra. Foi a atividade do livro. Frederico, certíssimo. Gregório, isso mesmo. Pronto, Frederico e Gregório. Gente, olha, na lista dos nomes dos alunos, o início da palavra
o início dos nomes que tinha encontros consonantais de cada palavra era Brás, Brigitte, Bruno, Cristina, Frederico, Graziela, Gregório e Priscila. Tá bom? Então, se alguém colocou algum dos nomes diferente desses, corrijam. Brás, Brigitte, Bruno, Cristina, Frederico, Graziela, Gregório e Priscila. Tá bom? Letra B. No meio da palavra. O encontro consonantal no meio da palavra. Aislan respondeu essa atividade? Diego respondeu? Professora, repita aí, por favor, a porque eu fiz errado. Pronto, você pode colocar o Brás, Brigitte, Bruno. Você vai escolher 2 nomes. Aí pode ser o Brás e Brigitte, o Bruno e Cristina, o Frederico e Graziela, ou Gregório e Priscila. Eu coloquei Frederico e Brás. Pronto. E na letra B, Vitor, você colocou o quê? Quais os nomes que no meio da palavra tinha encontros consonantais? Fabrício. Isso. Evandro. Não tinha Evandro. No Evandro, não. Que é encontro consonantal, né? Evandro Patrícia. Evandro tem. Não, eu achei que não tinha o nome Evandro na lista de nomes. Mas Evandro tem, tá certo. Então, os nomes que tinham encontro consonantal: Adriana, Andressa, Fabrício, Gabriel, Ibrahim, Ingrid, Patrícia, Patrick, Rodrigo e Evandro. Eu achei que não tinha o nome Evandro na lista, mas tem. Tá? Então, escolham que no meio da palavra tenha o encontro consonantal. É no meio, nem é no início, nem no fim, é no meio, tá? Segunda questão. As listas abaixo foram organizadas de acordo com o que se sabe sobre os encontros consonantais e vocálicos. Entretanto, em cada lista há uma palavra colocada de forma equivocada. Explique a razão nas linhas que seguem. Gente, Pietro, você respondeu a segunda questão? Nathalie respondeu a segunda questão? Olha, Diego respondeu. Diego Petrones respondeu. Pablo respondeu a segunda questão. Gente, na lista 1, a palavra que está errada é esfregar, porque nessa lista deve somente conter palavras com encontro consonantal TR. Então, na lista 1, a palavra errada é esfregar, porque nessa lista só deve conter palavras com encontro consonantal TR. Na lista 2, é a palavra gritar. Então, circulem aí as palavras, tá? E depois vocês dizem o porquê. Gritar é a palavra errada na lista 2. Por quê? Porque nessa lista só deve haver palavras com encontro consonantal PR. Na lista 1, encontros consonantais TR. Na lista 2, encontro consonantal PR, tá? E na lista 3, a palavra que está errada é grande, porque nessa lista só podemos encontrar palavras. Da lista 2, o que, professora? Na lista 2,
é a palavra gritar. Porque nessa lista só pode ter as palavras com encontro consonantal PR. Acertei. PR, tá? Na lista 3, a palavra que está errada é grande. Porque nessa lista só pode haver palavras com encontro consonantal BR, que é abrir, brincar, bravo. Então, quem está errado na lista 3 é grande, na lista 2 é gritar e na lista 1 é encontrar. Corrigiram? Encontrar, gritar e grande. Encontrar, porque na lista 1 só pode haver palavras com encontro consonantal TR. Na lista 2. Professora, Oi. eu não respondi a senhora porque tem vezes que seu áudio tá cortando. Aí às vezes a senhora só fica mexendo a boca pra mim, não tá saindo a voz. Tá certo. Na lista 2 é gritar, porque nessa lista só deve haver palavras com o encontro consonantal PR. E na lista 3, a palavra que está errada é grande, porque nessa lista o encontro consonantal que deve aparecer é o BR. Tá bom? Terceira questão. Circule o quadro a seguir. Circule no quadro a seguir palavras com encontros consonantais que ocorrem na mesma sílaba e sublinhe aquelas que ocorrem em sílabas diferentes. Acompanhem aí se vocês circularam as palavras que eu vou dizer aqui, tá bom? Se não circulou, circule. É para vocês circularem as palavras. As palavras plantar, pneu, grave, clínica, glicose e claro. As palavras que serão circuladas é plantar, pneu, grave, clínica, glicose e claro. Página 42. As palavras pneu, plantar, grave, clínica, glicose e claro. Circulou essas palavras, as demais vocês irão grifar, passar o tracinho embaixo delas, tá? Que é garfo. Já conhecemos as palavras? Oi? Arthur. Arthur, As palavras para circular. plantar, pneu, grave, clínica, glicose e claro. Tá bom? Vejam só, as demais palavras é para vocês grifarem, passar o tracinho embaixo, que é garfo, verniz, casca, ignorar, perto e vista, tá bom? Quarta questão. Identifique se as letras destacadas nas palavras a seguir correspondem a um dígrafo ou ao encontro consonantal. Depois, copie as palavras na coluna correspondente de conforme cada caso. Lembrando que o dígrafo, olhe, por favor, já deu às 14h30, mas espere fazer a correção da quarta e da quinta questão para a gente concluir a nossa aula, tá? 2, 3 minutinhos no máximo. Lembrando que o dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único som. Então, quem são as palavras que são encontro consonantal? Entenda? A quem quiser assistir a aula, participar, 2 minutinhos no máximo, tá? As palavras com encontros consonantais são plano, 3, cascavel, faísca e perder. Repetindo o encontro consonantal. Plano, 3, cascavel,
faísca e perder. Tá bom? Esses são os encontros consonantais. Dígrafos. Os dígrafos, quem tá online aqui no nome de Beatriz, é Brenda ou é Beatriz? Liga aí a câmera, meu anjo, pra ver quem é. É Brenda? Brenda, meu amor, se já quiser sair da aula, porque você tá preocupada que já se passou 1 minuto, tá atrapalhando, tá? Fique só um pouquinho, você botou aí até terça, já passou 1 minuto. Só pra gente concluir a correção, não precisa ficar dando tchau a seus colegas, não. Vou repetir, Gustavo. Por favor, porque tá atrapalhando os colegas. Você tá colocando tchau, já passou 1 minuto. A gente já sabe que passou 2 minutinhos, mas eu pedi que quem quisesse concluir a atividade, não foi isso? Ficasse esses 2-3 minutinhos no máximo. Se não tivesse que parar para repreender quem está chamando a atenção no chat, já tínhamos concluído a correção da atividade, tá bom? Dígrafo. As palavras que são dígrafos é discípulo, palha, carroça e exceção. Então vocês colocam aí, ó. Encontro consonantal: plano, 3, cascavel, faísca e perder. O restante das outras palavras são dígrafos, tá? Quinta questão. Agora, encontre palavras que preencham adequadamente cada uma das colunas a seguir. Encontro consonantal. As palavras são mestre, construir, mortais, livrar, presenteia, atração, marceneiro e plano. Repetir nos encontros consonantais: mestre, construir, mortais, livrar, presenteia, atração, marceneiro e plano. Esses são os encontros vocálicos consonantais, que encontramos em um trecho do texto As Aventuras de Pinóquio. Oi? Mestre, construir, mortais, livrar, presenteia, atração, marceneiro e plano. presenteia, atração e plano. Tá certo. Gente, vai ficar o quadrinho do dígrafo para fazermos a correção na quarta-feira na nossa aula online, tá? Porque eu já vou entrar agora 2h35 na outra turma. Agradeço de coração a todos que ficaram esses 4 minutinhos que passou, tá, gente? Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom, meus amores? Beijos e até as nossas próximas aulas. Tchau. Bom final de